Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver a segunda questão do Exame Nacional de Qualificação 2021.1 do Profimate. Vamos acompanhar. Esta segunda questão é uma questão de geometria. Vamos ver o que ela pede. Diz assim, ó, o cubo ABCDEFGH, que é esse aqui, né, da figura, tem aresta igual a A. Então, por exemplo, está aqui, BC, né, essa aresta BC mede A. Todas medem A, né? Os pontos M, N e P são os centros das faces. Aí tem as faces que os contêm, né? Eu tenho aqui as faces AFED, EDCH e ainda GBCH. Então, os pontos M, N e P, eu posso até escrevê-los aqui, ó. Dar uma melhorada nisso, né? Pontos M, N e P são centros dessas faces. O que mais? Então, a letra A diz o seguinte: determine o ângulo entre as faces MPA e MPN do tetraedro AMPN. Então, se a gente olhar direitinho, é um tetraedro realmente, né? Tem 4 faces triangulares e ele pede, primeiro, o ângulo existente entre essa face AMP, essa face aqui, que toca, né, aqui em cima no ponto A, e a outra face MPN, ok? E a letra B pede para a gente determinar o volume desse tetraedro. Bom, esse é o tipo de questão que basicamente você praticamente não vai fazer cálculo nenhum. Você vai deduzir a partir de elementos dados, vai fazendo deduções até chegar no ponto em que seja simples executar um pequeno cálculo e encontrar o ângulo que ele pede, né? Ou também fazer algum tipo de dedução até que seja possível calcular o volume desse tetraedro, tá bom? Então, primeiro vamos pensar o seguinte, ó. M, P e N são centros dessas faces, né? Esse ponto N, ó, que está tocando lá no centro, está fazendo com que a face MPN seja uma face vertical. Essa face é paralela, por exemplo, né, essa face do tetraedro, MNP, é paralela a essa face do cubo, ABCD. Ou, por exemplo, a EFGH. Então, se a gente passar um plano que contém essa face do tetraedro, esse plano vai ser um plano paralelo também às duas faces do cubo que eu indiquei. Então, eu fiz um esquema, não está muito bem desenhado, né? Na mesa digitalizadora a gente não consegue ter tanta precisão, pelo menos eu não consigo, mas acho que fica melhor da gente visualizar. Então, vamos lá. A solução para a letra A vai ser a gente tentar entender os elementos que são trazidos. O primeiro que é muito importante é esse, ó. Perceber que essa face do tetraedro é uma face que é vertical, né? Ela é paralela a esse cara daqui, ABCD ou EFGH. Então eu tracei aqui um plano alfa, que contém essa face MNP. Beleza? Então, o que a gente pode concluir daí? Você tem que essa face do tetraedro é também, claro, se ela está dentro do plano, ela também é paralela. E observe que eu tenho aqui, ó, eu consigo formar esse segmento M, eu chamei aqui de I, esse outro ponto, e P, eu chamei esse outro ponto de J. Então eu consigo ter segmentos, né? Claro que eu também teria para cima, né? Mas eu não quis representar para não ficar tão cheia a figura. Beleza? Então já dá para a gente perceber isso. É possível perceber também que esse plano intercepta, ó, essas arestas, ó, AF, BG, CH e ED ou DE, sempre nos pontos médios, ó, no ponto médio de cada uma, não é? E além disso, eu consigo também traçar pequenos segmentos, ó, e que eu consigo determinar a medida deles. Por quê? Por exemplo, esse segmento MI, eu chamei esse ponto aqui de interseção de I. Então, esse segmento MI tem metade do comprimento da aresta. Ora, se a aresta é A, esse segmento mede A sobre 2. Igualmente para o segmento PJ ou para os segmentos para cima, se a gente quisesse escrever também. Então, algumas constatações a gente já pode ter a partir desse plano.
Eu vou escrever aqui, então, ó. O plano que contém a face MNP é paralelo às faces A, B, C, D, E, F, G, H, e ainda corta as arestas que eu falei, né? A, F, B, G, etc, etc, em cada um dos seus pontos médios, né? Contém também esses segmentos, ó, MI e PJ, beleza? Então, é o tipo de problema que você vai explicando a sua dedução. E agora, o que é que eu posso ver a partir disso? Né? Que lembrar que eu posso deduzir logo que essas medidas aqui, MY e PJ, valem A sobre 2, né? Eu podia já escrever isso. Mas eu também posso constatar outra coisa. Olha, ligando esses pontos, ó, P e B, observe que eu tenho aqui um pequeno plano. Eu poderia até escrever, desenhar esse plano aqui, né? Fazer um plano que corta obliquamente esse cubo, passando por A, B, P, M, e esse plano vai chegar até aqui embaixo, em em EH, né? Então, observe que essa minha face AMP, que está aqui em branco destacado, pertence a um outro plano, né? Que é um plano que eu posso cortar obliquamente. Eu vou fazer aqui um desenho para destacar, pronto, está aqui destacado. E agora eu consigo observar que, né, tem um plano aqui que vai de AB até EH. Claro, o plano é infinito, ele passa por isso, ele contém esses caras. E eu tenho outro plano, não é, que eu cortei esse meu cubo, não é? Passando por MNP. O que é preciso descobrir? É preciso descobrir o ângulo entre esses dois caras, ó. Esse, esse plano que contém essa face e o plano que contém a outra. É isso que a gente quer fazer. Então eu escrevi aqui, ó, ligando os pontos P e B, como eu tenho falado, a gente vê que P e B é paralelo a MA ou AM, né? Se eles são paralelos, né? Eu posso, claro, ter um plano aqui que contém todos esses caras, né? E contém essa face AMP, tá? Aqui, como a gente mostrou. Beleza? E agora? Eu preciso encontrar, na letra A, o ângulo entre essas faces. Então, o ângulo entre esse cara e essa outra face que é vertical, é um ângulo que eu vou representar assim, ó. Tá? Então, eu destaquei esse pedacinho do plano que contém a MNP e esse outro plano que está aqui em cima, né? Esse pedacinho do plano que contém o outro. Fica meio difícil de visualizar porque eu tenho um papel que é bidimensional, né? E eu estou tentando fazer algo tridimensional aí. Mas eu vou fazer um esquema lateral para a gente entender melhor isso, tá bom? Então faz de conta que eu estou olhando agora da esquerda para a direita, né? Olhando para o ponto M e para esse plano alfa que está aqui, tá? O outro plano eu chamei de beta, eu nem chamei atenção para isso. Tem um beta bem pequenininho aqui. Bom, eu vou deixar aqui do lado. Tá aqui, ó. Não está muito bonito, né? Mas acho que dá para a gente entender. Então eu tenho, ó, EDAF, que é esse aqui, ó, EDAF. Eu peguei, ao invés de colocar essa parte do plano alfa todinho até em cima, eu destaquei só essa parte aqui de M até I, tá vendo? Destaquei também MA, olha lá, aqui no inclinado, né? E claro, se eu traçar horizontalmente um outro segmento, até esse ponto que eu chamei de ponto L, aqui, ó, né? Eu observo o seguinte, que eu tenho um triângulo retângulo aqui em cima, né? Aqui no meu ponto A, o ângulo que tem aqui, eu tenho um ângulo de 90 graus, mas como eu tenho esse segmento aqui que está na diagonal do meu quadrado, ele divide o ângulo em dois ângulos iguais. Logicamente, esse ângulozinho aqui vai ter 45 graus e, consequentemente, esse outro aqui tem 45, né? Porque aqui tem 90 e 45, só pode ter 45. Então, é claro que o ângulo entre essas faces é esse cara daqui. Então, a gente consegue dizer que, como eu tenho 45 graus e eu tenho mais 90 graus, o nosso ângulo entre as duas faces vai ter 135.
Então, observe que é o tipo de problema que a gente não tem cálculo para fazer, basicamente, né? É realmente importante entender os elementos que foram trazidos. O que é o ponto principal aqui? É conseguir visualizar que essa face MPN é uma face vertical. Então, se a gente consegue ver isso, é mais fácil de entender esse processo. Vamos fazer agora a letra B. Aqui na letra B, nós vamos precisar calcular o volume do tetraedro. Para fazer esse cálculo, só é lembrar da fórmula, né? Da expressão, que é o volume do tetraedro é 1/3 da área da base multiplicada pela altura. Então, observe que se a gente determinar como base a face MNP, essa base que é um triângulo, que vai ser simples o cálculo da área dele. Por quê? Como essa face é vertical, eu vou colocar aqui o desenho para a gente relembrar. Ó, como essa face do tetraedro é vertical, a medida da altura, se eu considerar a altura, por exemplo, esse segmento aqui, ó, chamado de H, é segmento que vai de MP, né, do segmento MP, até o ponto N. A altura desse triângulo vai ser igual exatamente ao comprimento de MI, que a gente já viu que é A sobre 2. É a metade, né, do comprimento da aresta. E se eu pensar que a base desse triângulo é MP, eu também já sei a medida da base, porque a medida de MP é A, né? Vale A, que é a medida da nossa aresta do cubo. Tá bom? Então eu consigo calcular, chamando esse cara de base, consigo calcular a área da base. Calculando a área da base, eu tenho que pensar em quem é a altura desse tetraedro. Então observe que esse tetraedro, ó, ele está sendo ligado com um ponto mais alto, digamos assim, aqui no ponto A, né? Da forma que a gente está vendo a figura. Mas se a gente olhar lateralmente essa figura, vai ver que essas medidas dessas arestas não representam a altura. Eu vou até colocar outra figura que era lateral, aquela que a gente viu anteriormente. Observe que esse MNP está aqui nessa representado por MI, né? Está nessa posição. E depois eu tenho uma aresta ligando aqui, ó, né? Ligando M com A, tá? Aqui é a aresta, ó, certo? Então, a altura é uma medida perpendicular. Logicamente, a altura vai ser essa medida, então, de M até L. Então, esse cara daqui representa a altura do nosso tetraedro. Ora, eu também sei que essa medida vale A sobre 2, não é? Então, eu também tenho a altura do nosso tetraedro. Então, a gente já tem todos os elementos para calcular o volume. Então, vamos fazer esses cálculos. Vou apagar isso que está aqui para não encher mais, tá? Pronto. Vamos lá. Então, tá aqui. Eu vou escrever o seguinte, ó. A gente considera MNP como base, foi o que eu falei, certo? Eu só estou escrevendo aí aquilo que eu falei, né? E como a gente viu que esse plano alfa, que contém essa base aqui, é paralelo a essa face, então a altura do tetraedro é o comprimento do segmento ML. Sim, vale A sobre 2, eu também tinha dito isso, né? Vamos então calcular. Bora lá. Então tá aqui, ó. Para calcular a altura da base do tetraedro, a gente já sabe o quê? Que a medida, né, da base do triângulo é A e a altura do triângulo é A sobre 2. A gente já comentou. Então basta fazer esse cálculo. Então tá aqui. A área do triângulo MNP é a base vezes a altura sobre 2. E daí eu calculo, né, faço as continhas, substituindo, eu vou ter como resultado A ao quadrado sobre 4. Beleza? Então, a base é o segmento MP, a altura H equivale, por exemplo, à medida do segmento MI, e a gente substituiu, né, e encontrou o resultado. Tendo a área e sabendo que a altura também é A sobre 2, a gente agora calcula o volume do tetraedro. Então, é 1/3 da área do triângulo, né, que é a base, vezes a altura, que é o segmento ML, a medida de ML.
que também, claro, vale A sobre 2. Daí, substituindo, a gente encontra o volume do tetraedro. Observe que, basicamente, essa questão foi da gente sair fazendo deduções a partir dos elementos dados, até que fosse possível, não é, fazer os cálculos necessários para resolver aí o que se pede. Bom, chegamos ao fim e se você tiver alguma dúvida, coloca lá na nossa sala de aula virtual, lá no fórum da semana, ou então se você está assistindo esse vídeo e não é meu aluno, coloca aí sua dúvida nos comentários, que assim que eu tiver um tempinho, vou lá e respondo, beleza? Abração e até a próxima!